Pronto, aqui. Então, olha só, no módulo 4, o que, que a gente pretende? A gente pretende trazer referências que são basilares, né, é, é, a respeito do que significa, de fato, construir, efetivar essa ideia de participação, né, que é muito bem posicionada na ideia e é muito desafiante na prática. Tanto a ideia de participação como a ideia de controle social, né? Na política de assistência, lógico, abarcando aí o controle social do programa Bolsa Família. Esse módulo também ele vai descrever alguns aspectos importantes relacionados a conselhos e conferências, bem como outras possibilidades constitucionais de controle democrático sobre a política. Então, a gente intenta que, ao final deste módulo 4, cada participante poderá ser capaz de conhecer e adensar conhecimentos sobre o controle social, sobre as suas funções, sobre as suas responsabilidades no âmbito suas, aspectos e dimensões dos conselhos, muito específicos, mas com foco no conselho na esfera municipal, né? E também nessa unidade, ou melhor, nesse módulo, no que se refere à segunda unidade, nós vamos passar para um outro patamar, que é justamente a assimilação da importância do acesso, do uso, da compreensão de dados e informação para o exercício do controle social, seguindo aquela máxima que sem certezas não se faz controle social, tá certo? Então, a gente vai trabalhar com algumas exposições. Eu tinha pensado, vou mandar para vocês alguns vídeos instrucionais e alguns depoimentos que eu recolhi para esse módulo. A unidade 1, portanto, a unidade de hoje, é a gestão de instâncias do controle social no SUS e controle social do Bolsa Família. E quando eu falo Bolsa Família, minha gente, eu sei que eu estou cometendo não é uma falha técnica, porque toda a legislação permanece como está. Nada foi surtado, ele apenas foi extinto, né? Mas, se vocês forem ver o nosso regramento, ele ainda fala sobre isso. Inclusive, os conselhos ainda são instâncias de controle do programa Bolsa Família. Por isso, é meio díspare, é meio esquizofrênico, inclusive, falar de um programa que está extinto, falar de controle social de um programa que está extinto, e que não foi substituído pelo Auxílio Brasil, porque o Auxílio Brasil é uma outra coisa. Ele é um outro programa, né? Que não tem pouquíssimas diferenças com aquilo que está previsto no programa Bolsa Família. Então, os conselhos de assistência, papel e função pública, as atribuições dos conselhos, composição, paridade, a questão da representação e representatividade, isso aqui é muitíssimo importante para que a gente, de fato, saiba o que é representar e o que é ter representatividade no ato da representação, a participação dos representantes da sociedade civil e dos representantes governamentais nos conselhos, papel, função e ética. Porque parece que isso é problemático, muitas vezes, isso a gente discutia um pouco no CNS, e quando se falava em papel de conselheiros era muito comum pensar logo na sociedade civil, né? E a gente sabe que isso é um mito, né? Porque o conselheiro, o papel, a função pública e a ética, a dimensão ética dos conselheiros, abarca todos os conselheiros, inclusive titulares e suplentes, né? Portanto, é a unidade de hoje, e os tópicos dessa unidade são os conselhos de assistência, as atribuições dos conselhos, a composição, as conferências, representação e representatividade e participação dos conselheiros, papel, função pública e ética, certo? Eu vou tentar ir mais rápido, porque nós temos muitas cartelas para discutir, com uma temática, né, com volume de conteúdo grande, mas para que a gente consiga respeitar aí o nosso teto, né? Então, começando do começo.
Prof. Lu, desculpa te interromper, mas é uma questão que é muito básica e até, desculpa a simplicidade da minha pergunta, mas faço parte da comissão de instância do Bolsa e hoje eu, Miriam, Rejane, conversávamos sobre essa dúvida até, se essa comissão ela permanece, se essa migração desse controle não migra para esse novo programa, né? Como é que fica essa questão enquanto conselho? Se permanece essa atuação dessa comissão? É uma questão muito básica, mas que tem muito a ver com o que você trouxe agora, né? Não é uma questão muito básica, não, é uma questão seríssima. E é uma questão que não é você está trazendo algo que o Brasil inteiro está esperando ouvir, tá certo? Como nós já entramos no processo eleitoral, né? Os vídeos sobre o Brasil, a legislação, não sei se vocês já viram a medida provisória, o decreto, a portaria, muitas vezes existe contradição, e nós estamos estudando isso, entre o decreto e a portaria. Né? Dentro do decreto já está pensado o IGD-AB, que é o Índice de Gestão Descentralizada do Auxílio Brasil, mas sem que ele faça parte do regramento da assistência social. Né? Então, o IGD-PBF ele se altera para IGD-AB, ele entra no bloco de financiamento de gestão, né? Justamente porque as mudanças vão ser imensas, né? E as perdas, sobretudo para os nossos usuários, sobretudo não, de maneira particular para os nossos usuários. Então, essa é uma resposta, Keila, que a lógica indica que o Conselho Municipal continuará como instância de controle, né? Só que eu volto a dizer, o programa Bolsa Família é uma coisa, o Auxílio Brasil é outra coisa. O Auxílio Brasil ele ampliou, né, algumas referências de auxílio dentro desse guarda-chuva que não se sabe, por exemplo, que não estão afetos à política de assistência. E como é que a gente vai fazer controle social disso? Esporte, por exemplo. Como é que a gente vai fazer controle social de algo que não está afeto à nossa área? Então, Keila, você coloca de começo, e aí vocês vão me permitir dar uma aula sem essas respostas, né? Eu vou me pautar na nossa caracterização de instância de controle social do Bolsa Família, inclusive para quando as mudanças começarem a chegar, né, elas possam ser melhor, digamos assim, incorporadas. Né? O Auxílio Brasil ele foi um programa feito apenas pelo governo federal. Município nenhum participou, estado nenhum participou da sua elaboração, da alteração. Por isso que eu digo, o Auxílio Brasil não é o Bolsa Família, ele não substitui o Bolsa Família. Ele é uma outra coisa, ele é uma outra estrutura. Tá? Então, assim, te peço desculpa pelo fato de não poder dar uma resposta mais concreta, mas, olha, quem tiver essa resposta hoje tem uma vitória na mão. Acho não, eu tenho certeza que nem a Secretaria Nacional de Assistência Social sabe disso, né? Nem a Secretaria de Desenvolvimento Humano sabe disso. Né? Eles não estão, eles só querem colocar isso na rua pelos motivos óbvios que nós sabemos, né? Então, a gente parte aí do princípio que os conselhos de políticas públicas, apesar do fato de nós, estarmos ainda, né, muito
parece uma coisa antiga, né? Não, controle social, isso não é antigo, né? Os conselhos de políticas públicas da Organização do Estado Brasileiro é algo ainda recente, inclusive porque a cultura de participação é muito recente. Gente, pensem aí a realidade de vocês, como é difícil participar, como é difícil. Eu fui outro dia, fui não, né? Estive virtualmente outro dia no município, e a gente falava sobre a proporcionalidade. E a gestora dizia exatamente isso, Zélia, a gente precisa ficar convidando amigo, convidando colega, porque não existe isso. Inclusive num tempo, minha gente, que a incredulidade é a regra, né? Porque a gente está vendo aí o desmonte, um derretimento, uma extinção, né, de direitos sociais nunca antes vista, de fato, e aí muitas vezes participar para quê, né? Estar para quê? E agora essa resposta eu sei dar, participar para poder reverter essa situação, porque a gente não pode é, assistir isso e não dar passo na direção dessa alteração. Então, a Organização Política Administrativa do Brasil, né, que compreende estados, Distrito Federal e municípios, esses entes são autônomos e contam com esses poderes. E quem fiscaliza as leis, né, é outro ente autônomo, que é o Ministério Público, uma instituição que tem assegurado uma autonomia funcional e administrativa na Constituição Federal. Então, muitas vezes a gente pergunta, para quem que a gente corre quando as coisas não estão acontecendo em conformidade com a lei? O Ministério Público é um caminho reto, direto e reto, né? Porque, inclusive, aqui mesmo em Santa Catarina, nós temos uma excelente ação do Ministério Público no que se refere a serviços, sobretudo a serviços de abrigamento, né? Então, de acolhimento, perdão. Então, é muito, muito interessante pensar também nisso. O Conselho de Assistência Social, as suas responsabilidades, elas estão definidas primeiramente nas ruas, né? E os conselhos estão vinculados a um desses poderes, que é o poder executivo. Os conselhos, eles são instituídos por lei, não, tem alguns juristas, inclusive na época que nós pensávamos a NOB, pensávamos a 2465, alguns juristas, algumas pessoas dessa área, que diziam que os conselhos poderiam funcionar a partir de decretos. Mas, em princípio, e pelo que está constituído na LOAS, os conselhos são instituídos por lei e que devem se orientar pelo que essas leis definem nos 3 níveis de governo. Todos os entes federados têm obrigações relacionadas aos conselhos de assistência social. E, no caso da LOAS, ela impõe, né, como regra, que os conselhos são instâncias deliberativas, suas, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. Então, eu já acho que tem muita história, né, nessa jornada, nessa experiência, nessa vivência de prefeitos, por exemplo, gestores, né, e muito mais antigamente, que chegam e dizem, não, é muito conselho. Não foi o que aconteceu em 2019, do novo governo federal, né? Aconteceu que o senso comum imperou, né? Não, são muitos conselhos, vamos cortar os conselhos. Foi o tal do decreto do revogaço, que é um decreto que eu insisto e sugiro que vocês leiam. Então, se ele tem caráter permanente e se ele está instituído pela lei, só outra lei pode acabar com ele, né? Eles devem funcionar regularmente, tendo a sua manutenção assegurada pela gestão nos 3 níveis, né? Lembrem-se disso. Apesar de eles terem a sua manutenção assegurada pela gestão nos 3 níveis, ele não é uma entidade da gestão. Ele é uma entidade, por assim dizer, híbrida, né? Ele não é Estado, ele não é sociedade civil. Ele é uma esfera, né, que
do público, que acompanha a coisa pública, por isso que tem esse mix entre governo e sociedade. Nos 3 níveis de governo, os conselhos assumem o papel de deliberar, de regular por meio de resoluções, né, todas as ações da assistência social, não confundindo aquelas ações que são gerenciais, que são específicas da gestão, contribuindo para a continuação do processo de implantação do SUAS e da política. Querem um exemplo? Por exemplo, quem delibera critério de partilha, que a CIT estuda, propõe e pactua, é o Conselho de Assistência Social, né? E nós fizemos isso muitas vezes no Conselho Nacional. Então, quem delibera ou quem regula algum tipo de alteração na tipificação, por exemplo, que foi algo que foi necessário fazer com relação ao serviço de convivência, é o Conselho, no caso, foi o Conselho Nacional de Assistência Social, né? Claro que o município e o Estado não podem mexer na tipificação, porque ela é uma norma técnica que dá unicidade ao sistema, né? Outro papel dos conselhos é acompanhar e avaliar as atividades, os serviços prestados pelas organizações, pelas entidades de assistência na área pública e na esfera privada. Porque a gente está falando, e eu gosto muito de falar isso, nós estamos falando de uma rede socioassistencial. Minha gente, eu fui chamada para fazer uma imersão de vigilância socioassistencial no município, onde 100% dos serviços são realizados por organizações da sociedade civil, né, incluindo os CIPs, né? Eu fiquei muito impactada de ver que todos os serviços socioassistenciais tipificados não são feitos não são realizados até CRAS, até CRES, até CIPOP, né? Então, é muito importante que a gente saiba que esse acompanhamento, essa avaliação, ela deve ser direcionada para a rede socioassistencial. No caso, neste caso, desse município, essa avaliação se dá a partir das operações realizadas por empresas, né? Empresas, no caso, as organizações, instituições, de natureza não pública, não ligadas ao poder executivo, né? As atribuições dos conselhos, como instâncias deliberativas, são muito bem definidas, tanto pela LOAS como pela NOB-SUAS. Volto a dizer que a NOB-SUAS 2012 eu quero falar a palavra, eu não quero usar o termo Bíblia, mas é uma leitura absolutamente importante para todo conselheiro de assistência social. Todo conselheiro de assistência social precisa ler a NOB-SUAS, porque ali dentro está além do básico, né? Então, nesse caso, é justamente na NOB que a gente, e na LOAS também, claro, mas decodificado na NOB, que a gente acha esse conjunto de atribuições. Então, como instâncias deliberativas, os conselhos acompanham, examinam, discutem e avaliam a formulação e a execução da política de assistência, participando ativamente das decisões a esse respeito. Como é que você vai acompanhar, examinar, discutir e avaliar? Como é que você vai formular, avaliar uma formulação, avaliar a execução de uma política, se você não tem, se você não está introjetado daquilo que é, por exemplo, um serviço tipificado ou o tipo de serviço, né? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ser doutor, especialista, PhD, mas precisa ter essa noção, porque senão só está esquentando cadeira, né? Eu não estou falando do Conselho Municipal, estou falando de todos os conselhos. Eu participei já, acho, de 5 ou 6 gestões de conselhos, e é exatamente, a gente vê bem exatamente
quem não tem compromisso com isso aqui, ó, né? Com essas atribuições. Os conselhos orientam, fiscalizam e formulam políticas junto com o governo. Na hora que o conselho, por exemplo, não, muitos conselhos não aderiram ao programa Criança Feliz, lá atrás, depois, etc. Né? Isso pode ter sido feito em conjunto com o governo local ou em confronto com o governo local. Né? O próprio CNAS foi contra, né? Mas foi voto vencido, inclusive porque o ministro Osmar Terra tinha nesse programa um programa personalizado, não é? Era um programa que ele traz da cidade dele, quando era secretário municipal de saúde, e quis ampliar para o Brasil todo, sem se lembrar que existem serviços socioassistenciais especificados para crianças pequenas. E a gente precisa ter muito bem essa noção. Os conselhos, atenção aqui, não fazem leis, não são legisladores. Eles devem cumprir as leis e fazer cumprir a lei. Tá? Isso aqui parece um jogo de palavras, uma semântica, mas não é. Tá certo? Porque também, por vezes, existe uma alternativa de análise que o conselho que dá, digamos assim, a direção para a efetivação de uma determinado tipo de situação, que coloca a formulação de um determinado de uma determinada particularidade da operação da política. O Conselho não é legislador, ele não é poder legislativo do SUAS, certo? Ele precisa cumprir a sua atribuição, né? E ele pode agir como, entre milhões de aspas, né? Um Ministério Público, né? Que avalia a execução das ações no território, avalia o resultado dessas ações, né? Em conjunto com o governo, com as entidades, com os executores, que exatamente estão ali representados pelos conselheiros governamentais. Então, vejo que quando eu falo em conselho, eu estou falando sempre nesse mix. Nesse mix não é Estado e nem é sociedade. Nesse mix que é um espaço mix que é público, né? Que olha para a coisa pública. As atribuições dos conselhos são definidas na legislação que cria o conselho, que deve estar orientada pela política e pela NOB. A NOB aponta atribuições do conselho numa subseção que trata do planejamento das responsabilidades. Eu achei isso fantástico. Sabe por quê? Porque vejam que quando a gente coloca isso como destaque, a gente está dizendo que as atribuições do Conselho não foram pensadas de qualquer maneira, numa perspectiva de um regramento frio. Foram pensadas o seguinte: olha, quando nós formos planejar, né, o Conselho, nós temos que definir com clareza quais são as suas responsabilidades. Então, é a subseção que trata do planejamento das responsabilidades do Conselho que aponta as suas atribuições. E aí são várias atribuições, eu trouxe aqui depois só para que vocês tenham uma ideia, mas isso aí, por exemplo, na minha opinião, tinha que estar na posse, né, de cada gestão de Conselho Nacional, Estadual e Municipal, né, quase como um juramento, né, porque é exatamente o cerne da responsabilidade do Conselho. O artigo 120 da NOB diz que os conselhos devem planejar suas ações de forma a garantir
a consecução destas atribuições e o exercício do controle social, primando pela efetividade e pela transparência, né? Então, é muito importante também que a gente comece a pensar o seguinte: como é que está sendo a publicidade das ações do Conselho Municipal, né? Porque é muito importante que qualquer ação, qualquer decisão, qualquer iniciativa do controle social, do Conselho Municipal, do Conselho Estadual, do Conselho Nacional, em relação às suas atribuições, elas precisam não só ter aquela publicidade oficial, mas a publicidade para a sociedade, não é? Porque senão a gente, olha só, ia dar um exemplo sobre a conferência estadual, mas eu não vou dar. É, é, é preciso que a sociedade inteira saiba o que aconteceu. O que foi decidido para a assistência social de Santa Catarina? Quais foram as questões mais centrais? Não é? Mas isso como que a gente pode fazer? A gente não tem condição de pagar uma notícia no jornal, ou hoje existem vários formatos, não é? O próprio Ministério, depois de muita insistência, tem concordado com blogs, por exemplo, né? com perfis, vários conselhos têm perfis nas redes sociais, nesses aplicativos, né? Vitrines como o Facebook, Instagram, o YouTube, etc. Né? Então, é muito importante isso. O planejamento das ações do Conselho deve orientar a construção do orçamento da gestão para o apoio financeiro e técnico às funções do Conselho. É muito importante que a gente fique atento a isso. Na hora do orçamento da assistência social do município, do Estado, da União, existe lá, né, dedicado aquilo que é atribuído à estrutura, ao funcionamento do Conselho. O parágrafo 2º do artigo 120 diz que o gestor federal deverá disponibilizar uma ferramenta informatizada para o planejamento das atividades dos conselhos, contendo atividades, metas, cronogramas e prazos. Né? Isso aqui, por simetria, pode ser pensado para o Conselho Estadual e para o Conselho Municipal. E no artigo 121 estão listadas aí as 18 atribuições que são, minha gente, precípuas. Significado, todo mundo sabe o significado dessa palavra, mas eu quero que vocês olhem para escutem essa palavra com a grandeza que ela tem. São atribuições precípuas, ou seja, nenhum outro órgão, nenhuma outra instância pode realizar. Né? Essas seriam, então, as atribuições do Conselho, a gente não vai ler cada uma, mas como eu disse, elas deveriam estar sendo não lidas por cada conselheiro no início de cada gestão, né? Para que a gente saiba exatamente o que significa estar, né, representando um segmento, seja governamental, seja não governamental, naquele âmbito. Porque você vai desde o planejamento dos 3% do IGD até os critérios de partilha, aprovação de aceites, como eu falei, do Criança Feliz, e etc. Tá? Então, é bastante importante que esse artigo 121 seja conhecido de cada um dos senhores. Das senhoras, as atribuições dos conselhos, elas indicam 3 dimensões de atuação. A dimensão política organizativa, a dimensão técnica e a dimensão operacional. As atribuições de natureza político-administrativa, elas são comuns a todos os entes federados e estão voltadas ao compromisso da efetivação da política e do atendimento com qualidade ao usuário. Então, para isso, é preciso que se garanta descentralização política administrativa, condições para uma participação efetiva e o cumprimento da corresponsabilidade com a política, que é, por exemplo, o cofinanciamento. Né? As atribuições da dimensão técnica,
elas são aquelas relacionadas à competência de fiscalizar, acompanhar, avaliar a adequação e a qualidade dos serviços. Não adianta eu dizer que eu vou fazer isso se eu não tenho as bases de como mensurar a qualidade de um serviço. Ora, quando eu apresentei para vocês, em alguma das aulas, a tipificação, a tipificação é um outro livro, é uma outra norma que precisa ser de conhecimento de cada conselheiro, para que a gente possa dar vazão com responsabilidade a essa dimensão técnica. A dimensão operacional são atribuições relacionadas ao acompanhamento e controle da execução da política, incluindo questão orçamentária, inscrição, cancelamento de registro das entidades e organizações da assistência social, né? Lembrando que essas inscrições, elas são esse processo de inscrição, ele precisa ser muito transparente, muito claro, né? Porque o conselho ele não tem nenhuma natureza cartorial, né? Antigamente, antes da lei orgânica, da política nacional, nós, quando chegamos a Brasília, desculpa, eu falo assim porque, né, é fato, o Conselho Nacional era um conselho cartório, né, onde as entidades eram tratadas, passavam por um calvário praticamente protocolar, né, para serem reconhecidas como entidades de assistência social, misturadas com entidade de educação, misturadas com entidade de saúde, né? E vocês sabem que houve uma operação chamada Operação Fariseu, que colocou aquilo que não era atribuição precípua do Conselho, né, para longe do controle social. Então, hoje, quem define o que é uma entidade que tenha certificado de entidade beneficente de assistência social são, né, as instituições de dentro do Poder Executivo e não do controle social. Tá? Além dessas atribuições que são comuns ao Conselho, há aquelas específicas. Ao CNAS, por exemplo, cabe normatizar a política, cabe assessorar os conselhos estaduais e, quando demandado, assessorar os conselhos municipais. Aos conselhos municipais cabe a inscrição e a fiscalização das entidades e organizações em âmbito municipal, bem como o acompanhamento dos resultados dessas ações. E aos CEAS cabe o assessoramento aos conselhos municipais. Então, aqui a gente tem algumas atribuições que são específicas, dependendo do ente federal. O exemplo de uma atribuição comum é essa: todos os conselhos são responsáveis pela convocação das conferências na sua esfera de atuação. E quando nós tivemos aquele corte em 2019, quando o CNAS não chamou a 12ª conferência, 90% dos municípios chamaram, né? 90% dos estados chamaram a conferência de assistência social, que não foi chamada pelo governo, que tinha assumido em 2019, o governo do presidente Jair Bolsonaro, mas, mesmo assim, nós mostramos a força da assistência social, porque os conselhos municipais chamaram, conselhos estaduais chamaram, e, em nível nacional, houve a Conferência Nacional Democrática em Brasília, não é? Em novembro de 2019. Então, as atribuições dos conselhos, aí a gente vai começar a funilar para algumas situações mais específicas. As atribuições dos conselhos, elas devem ser detalhadas no regimento interno. Então, de saída, uma primeira referência que me parece fundamental: o regimento interno, ele é um detalhamento do cotidiano, né? Dos processos a partir dos quais os conselhos se movimentam. Ele deve ser elaborado e aprovado pelo próprio conselho.
que tem o poder de reformulá-lo quando isso for necessário. Vejam que quando eu falo em conselho, eu estou falando no conselho inteiro. Tá? Ah, não, mas não é o órgão gestor que elabora o regimento do conselho? Não, é o próprio conselho, né? Porque o conselho é um mix, né? Público, nem sociedade e nem Estado. Isso? Os conselhos eles possuem poder de decisão em assuntos de interesses públicos, como aprovação de planos, gastos com recursos públicos, fiscalização e acompanhamento, incluindo, não é? Eu não consigo dizer o extinto Bolsa Família, ainda é algo muito complexo falar na extinção, né, do programa Bolsa Família. Então, essas atribuições requerem a identificação dos instrumentos de gestão e as ferramentas informacionais que registram essas informações essenciais ao exercício dessas atribuições. Nós vamos falar bastante sobre essas ferramentas informacionais, vigilância e sistemas de informação nas aulas assíncronas que já estão, inclusive, à disposição de vocês, tanto do módulo 4 quanto do módulo 5, né? E no nosso módulo 7, sexta-feira, a gente vai trabalhar essas ferramentas informacionais, né? É preciso, então, dinamizar os processos para que os conselheiros cumpram as suas funções, as suas atribuições de controle social. Em outras palavras, é preciso dinamizar os processos, é preciso garantir as condições para que os conselheiros cumpram as suas atribuições. Este curso é uma estratégia disso, né? E o curso que a gente está fazendo agora, neste momento, é uma estratégia absolutamente exemplar dessa dinâmica que é necessária para o melhor desempenho do controle social. Aqui uma plástica, uma referência meio gráfica sobre exatamente isso que a gente falou agora. Então, os espaços de controle social, os instrumentos de gestão, não é? Que eles precisam, a partir dos quais eles podem fazer, né, esse acompanhamento, esse monitoramento, essa avaliação, né, e as ferramentas informacionais. Essas ferramentas informacionais aqui, infelizmente, nós já temos várias delas que estão que foram descontinuadas a partir de 2016, né? Justamente pela escolha de um Estado que prefere não trabalhar de uma maneira aberta na perspectiva dos dados e da informação. Saber da avaliação de um conselho, né? Saber da avaliação de um conselho sobre resultados, sobre execução, sobre formulação, etc., é primordial para que a sociedade consiga dar conta do princípio constitucional, né, da participação, certo? A composição dos conselhos. Posso ir seguindo, minha gente? Como eu não estou vendo vocês, não estou e ninguém me interrompeu até agora, eu estou seguindo, pode ser? Tá, então vamos lá. A composição dos conselhos deve ser paritária, ou seja, mesmo o número de representantes da sociedade civil, usuários, trabalhadores, entidades e representantes dos segmentos do governo, né? Muitas vezes, a gente confunde ser paritário com ser proporcional, né? Existem, sim, casos de municípios que não têm um segmento para representar, mas, nesses casos, a NOB já indica o que pode ser feito para essa substituição. A questão é que eu não posso ter, por exemplo, um conselho com 80% de representantes dos segmentos do governo e 20% dos segmentos da sociedade civil, porque não existe, por exemplo, representação. Então, a paridade ela está voltada ao elemento quantitativo da representação, porque espera-se trazer para dentro dos debates as decisões do Conselho os vários sujeitos envolvidos na política,
Mas isso não é suficiente. A paridade, ela requer acesso ao conhecimento, ela requer apropriação, ela requer debate, ela requer capacidade de intervenção, ela requer capacidade de deliberação em condições de igualdade. Porque muitas vezes o Conselho está respeitando 50% do segmento governamental, 50% do segmento não governamental, mas o peso das capacidades acaba por fazer com que essa paridade ela não seja uma paridade real, e apenas uma paridade regular, né? Conforme diz a NOB. Né? Então, a participação nos conselhos é essencial com esta suficiência, aqui, com essa condição, né, para garantir o caráter democrático. Governo, sociedade civil, com acesso ao conhecimento, com apropriação, com debate, com capacidade de intervenção e deliberação em condições de igualdade. Luziele, isso é impossível. Sim, isso é um desafio, mas é essa meta, é isso que a gente precisa buscar, né? Porque é claro que as vivências são totalmente diferentes, mas se a gente tem, acima de tudo, o interesse que é a garantia do direito, a gente precisa caminhar nessa direção, né? Quanto à composição também dos conselhos, eu lembro da seção 3 do capítulo 9 da NOB, que trata sobre a participação dos usuários no sistema único. Só para que vocês tenham uma ideia, a NOB tinha um capítulo inteiro sobre comissões de usuários no CRAS, nos equipamentos, nas entidades. Né? Esse foi o motivo, naquela altura eu era presidente do CNAS, foi o motivo que a NOB ela foi e voltou várias vezes, porque não se chegava a um consenso. Né? O consenso que se chegou foi essa seção 3, que eu me lembro muito bem dela. Participação dos usuários no Sistema Único de Assistência Social. Participação que permite se apropriar da coisa pública, a participação onde o sujeito amplia as suas referências, onde o sujeito amplia, renova a sua visão da política, conhece mais. Quanto mais o usuário, quanto mais as entidades, os trabalhadores estiverem, os setores governamentais estiverem imbuídos, né, dessa riqueza da participação, melhor vão poder pensar estratégias para aquilo que é central, que é a participação dos usuários do Sistema Único nos conselhos. É importante lembrar ainda da necessidade da proporcionalidade, como eu disse, né, na composição, sendo que há caminhos para quando isso não é possível. Né? Então, a gente não pode deixar um conselho não ser paritário, precisa ter uma paridade qualificada, como a gente acabou de ver aqui, não é? E precisa ter soluções no caso da dificuldade na esfera da proporcionalidade. Então, a composição dos conselhos é feita, né, pelos 3 segmentos. Nesse contexto, a participação dos usuários torna-se fundamental, pois é necessário assegurar não só a efetiva presença nesses espaços, mas como a autonomia, viu, Rita, da sua participação desvinculada das instituições que lhes prestam serviços. Você está aí como usuária, todos os usuários e organizações de usuários estão como representantes de quem tem direito à assistência social. Então, o usuário é um importante sujeito da política, ele é a centralidade da política, na verdade. Né? A participação do usuário contribui para a promoção da cidadania e para algo que é precioso no âmbito da política de assistência, que é o protagonismo social, né? Que é poder ser instrumento de redução de vulnerabilidade, na medida que possibilita a este sujeito uma outra relação com a política. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que a grande maioria dos usuários e usuárias da política de assistência social hoje, no Brasil,
eu vou exagerar aí, com grande maioria, mas uma boa parte dos usuários e usuárias da assistência social no Brasil hoje não são mais aqueles usuários que acham que estão recebendo favores, não é? Ou estão nessa condição porque tem alguém que pensa por eles, né? Então, o usuário empoderado é a melhor das formas para que a gente consiga assegurar, né, a política de assistência social como se pretende. Outro ator relevante nos espaços de participação é o trabalhador do SUAS. Ele conhece a política, ele conhece os processos e as condições de trabalho, seus desafios e potencialidades. E atenção, isso aqui é muito importante. A formação técnica e ética para o exercício político da participação torna este sujeito, né, este agente público do controle social, um importante agente para assegurar duas coisas. De um lado, a efetivação da política de garantia dos direitos, e, de outro, a garantia dos direitos e condição de trabalho. O trabalhador é, sem nenhuma dúvida, né, um dos setores, né, que mais noção tem da realidade dos territórios acerca das demandas e necessidades dos usuários e acerca das ofertas de proteção social via serviços e via benefícios. Então, é muito importante que esse setor, esse segmento, esteja representado de uma maneira forte, né, justamente para socializar esse conhecimento. E as entidades socioassistenciais, que se constituem como sujeitos importantes, não só na execução da política, de forma complementar, mas também na participação no exercício do controle da política, né? Eu estive em debates muito interessantes com a renovação da ideia da entidade de assistência social, porque foi necessário acontecer isso justamente para a gente se separar daquele passado de benemerência, né? Uma entidade de assistência social, ela entrega direito, né? Ela garante a entrega de um direito público. Ela está revestida por um manto, por assim dizer, né, daquilo que é público. As entidades elas têm uma importância histórica na consolidação da assistência social, principalmente no que se refere à defesa e à garantia de direitos. E integram, lógico, a rede socioassistencial. E tem como meta a ampliação dos direitos e proteção social e defesa intransigente do SUS. Muitas vezes, por isso que a gente, quando eu falo nas entidades e na situação que as entidades estão passando hoje, e que deixaram de passar durante um bom tempo, não é? Com conhecimento, a gente não sabia quem eram as entidades de assistência social no Brasil. Simples como isso. Os convênios eram feitos com qualquer um que se dissesse que era entidade, né? Então, eu estou indo lá para a década de 80, 90, esse debate foi riquíssimo. E ele foi eivado de tensão. Por quê? Porque existia, sempre existiu, justamente uma falta de discernimento dessa importância histórica dessas entidades para a consolidação da política, né? A gente está falando aí de um conjunto forte, né? Aqui, eu também não vou ler cada item, mas quem são os conselheiros e conselheiras governamentais, como são indicados, e o que se espera de cada um desse grupo de conselheiros governamentais e da sociedade civil. O único destaque que eu quero fazer aqui é que espera-se que os conselheiros governamentais socializem informações claras e atualizadas sobre as diretrizes da política e que diga qual é a posição do governo nos assuntos em pauta. Então, o segmento governamental é um segmento que possui informação de uma maneira mais rápida da política, e por isso pode, né, socializar essas informações
para construir a missão, né, do controle social. Não devem atuar como conselheiros, vereadores, deputados, juízes, promotores ou quaisquer outros representantes. Eu quase fui processada porque entrei com uma ação no Ministério Público contra um vereador que queria não só ser conselheiro de assistência social, como que queria que as bancadas indicassem um vereador por partido para ser do Conselho de Assistência Social. Né? Então, isso é bastante importante. No que se refere à sociedade civil, espera-se que esses conselheiros tragam contribuições dos segmentos que representam em favor da política, alimentada pelos debates e discussões próprias da sociedade, como fóruns, movimentos, etc. Esses conselheiros não devem utilizar o espaço do conselho para defender interesses privados. A gente já falou um pouco disso, né? É apenas um reforço para que a gente possa consolidar mesmo essa noção. Aqui eu não vou nem comentar, também uma seção do capítulo 9 da NOB, que trata sobre as conferências de assistência social. Eu só vou comentar aquilo que me parece essencial destacar. Conferência não é facultativa, conferência é obrigatória, né? A realização da conferência ela é obrigatória. Ah, não, esse ano está muito confuso, eu não vou fazer conferência. Né? Olha o que Itajaí fez, minha gente. Olha o processo de Itajaí e de tantos outros municípios, né? De grande porte, de médio porte, de pequeno porte, né? que traçaram suas metas para dar conta das conferências, porque elas não são facultativas. Elas não são, vou ou não vou fazer em conformidade, não, elas são obrigatórias. E aí a gente passa para uma questão que me parece muito importante, que é justamente a questão da representação e representatividade. Esse é um debate significativo, nós teríamos muito a conversar, e eu estou vendo aqui que não vai dar tempo, porque nós já estamos nos aproximando aí das 7 horas, mas existe uma diferença muito grande entre representação e representatividade. Tá? O lugar de onde falamos para conversar sobre isso. A arena da democracia é participativa, ou seja, os conselhos de política pública. Certo? A gente está falando sobre representação e representatividade a partir do olhar, do entendimento, da noção da democracia representativa, que é aquela onde o povo, primeira fonte do povo, não estamos falando, quer dizer, primeira fonte de poder elege, geralmente, por meio de votação, seus representantes. Essa aqui é aquela democracia onde nós exercemos essa democracia através do voto. Né? Neste caso aqui, nós estamos falando da democracia participativa. Por isso que a gente precisa pensar no significado de representação e no significado de representatividade. E eu quero trazer algumas reflexões. Representar significa estar pelo outro, ou estar no lugar do outro, ou tornar presente algo que está ausente. Algo, uma ideia, alguém, um coletivo, em um determinado momento ou espaço. Quando alguém se apresenta como representante de um movimento ou de um segmento, o que se espera? Que o representante defenda os interesses dos representados, sejam vizinhos, comunidade, movimento social, segmentos governamentais, etc. Que todos estejam presentes ou se manifestem no debate. Né? Quem está ausente se torne presente. Representar implica que alguém tem delegação para falar, atuar em nome do outro ou de outro grupo dentro de determinados limites. Por isso que isso afeta tanto o segmento governamental quanto o segmento da sociedade civil, minha gente. A legitimidade para representar. Organizações e pessoas que exerçam um papel em espaços públicos dentro de determinados limites, com compromissos éticos e com uma determinada pauta e prática política. Isso aqui é a legitimidade para
representar, para tornar-se outro no ambiente onde este outro não pode estar presente. E é muito comum este debate no âmbito dos coletivos. Os representantes de nossas organizações agem como representantes? Quem eles representam? Como se tornam representantes? Qual é o papel do representante? Quem ele deve representar? Como ele deve agir? É claro que a resposta a estas perguntas ela não é simples e ela não é única. Há várias formas de exercer este papel de representante, a depender do quê? A depender do contexto, a depender das características dos movimentos, das organizações ou do segmento a ser representado, entre outras respostas ou ilações, referências que a gente pode fazer a esse respeito. O que se observa muitas vezes é o distanciamento dos representantes da sua base, que passam a atuar em causa própria ou em causa da sua entidade, ou pela causa da sua entidade. É importante ressaltar aqui que um representante deve ter compromissos políticos, éticos, definidos e reconhecidos. Atenção aqui, no entanto, a representação é um princípio democrático e, por essa razão, autônoma. Assim, os conselheiros, para exercerem o papel de controle social, devem ter autonomia e coerência para o consegmento que escolheu, certo? Então, é claro que quando a gente percebe, né, um representante que se autorrepresenta, isso fica muito claro na forma como está colocado, ou como vem colocado as suas opiniões no debate. Por isso que ele precisa ter compromissos políticos, éticos definidos e reconhecidos por quem está representando, né? A consequência disso é que a representação ela não é da pessoa, mas de um segmento. Isso significa que o representante não pode agir sozinho. Ele está naquele espaço escolhido por um grupo para representá-lo. E aqui eu estou falando de governo e de sociedade civil, tá certo? Tem que defender a ideia do grupo e prestar conta dos seus atos. O conselheiro é um representante de um segmento e, portanto, deve ter legitimidade, representatividade, olha aí, ou seja, uma base social e política a quem representa e que deve acompanhar e fiscalizar as suas ações. Outro risco muitíssimo comum na ação da representação ou do ato de delegar poderes é uma certa omissão na participação, como se só um representante tivesse responsabilidades. Então, se um segmento votou, né, delegou ao representante, a um conselheiro que o representasse no espaço que ele não pode estar presente, ele não pode estar omisso. É porque todo o segmento que está ali, né? Quando há um voto relacionado, não sei aqui, não vou nem citar exemplos, né? Essa opinião não é uma opinião pessoal e, sobretudo, não pode ser uma opinião de senso comum, porque nós não podemos construir um conselho com a base do senso comum, sobretudo no mundo de hoje, onde a gente vive imerso em fake news. Representação é uma via de duas mãos. De um lado, o coletivo de um determinado segmento, que precisa discutir e mobilizar. E, de outro, o representante escolhido, que deve fomentar o debate e defender as propostas do segmento que o colocou naquele espaço. É algo... a representação ela é eivada, ela é preenchida de grandes contradições. Porque muitas vezes você delega e, lavou as mãos, né? E isso é omitir-se de participar, né? Efetivamente, não está ali representado, né? Você está ali prestando um serviço pessoal, se não tiver essa via de mão dupla, ou melhor, uma via de duas mãos.
O tema representação e representatividade nos conselhos, ele deve ser refletido no contexto da paridade da representação governamental e sociedade civil. Não há divisão mecânica, de um lado governo, de outro sociedade civil, mas existem diversas configurações, alianças, a partir de discussões de interesses. Eu estou falando isso, inclusive, muito mais como quem esteve em alguns conselhos e quem presidiu alguns conselhos do que mesmo como professora, como ministrante dessa disciplina, né, desse curso. Existem diversas configurações, nem sempre os dois blocos, né, os dois blocos, sociedade civil e governo, eles deixam de interagir. Muitas vezes eles interagem a partir de determinados tipos de opinião. Então, a gente não pode achar que é uma divisão mecânica. Não, se o governo for votar, eu não vou votar porque o governo votou, e isso não é interesse. Qual que é o nosso foco? O foco é o direito, a garantia do direito, a defesa do direito. Com relação à representação governamental, o conselheiro do órgão público, muitas vezes, tem pouco poder para falar em nome do governo. Às vezes, tem pouca informação, né? Não estou falando de um conselho especificamente, mas eu estou falando de uma maneira bem geral. Ou seja, são pouco representativos, despreparados, e mais grave, a insuficiência de poder de decisão, não podendo encaminhar negociações ou acordo ou alianças, né, a partir das discussões dos interesses, se abstendo do debate. Então, quando a gente, né, e eu vou dar o exemplo do meu lugar de fala, né? Então, no Conselho Nacional é o Ministério do Planejamento, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência. Não havia nenhuma sessão do Conselho Nacional que a gente não jogasse um boletim relacionado às grandes questões, às questões da pauta que precisavam ser conversadas e articuladas junto ao Conselho. Não é nem um pouco confuso ou constrangedor compreender o Conselho como um espaço de disputa. A gente falava lá no começo do nosso curso, né? A disputa, ela é positiva quando ela visa aquilo que é a missão do controle social, né? Só para terminar, com relação à sociedade civil, duas questões seríssimas. A participação na gestão das políticas públicas é elemento fundamental, mas não é garantia automática que daí resulte uma efetiva ampliação da pauta de direitos sociais, porque nem toda a sociedade civil é um bloco homogêneo, hegemônico com relação à garantia de defesa. Né? Muitas vezes existe uma divisão clara com relação a interesses, né? Diferenciados do segmento. Então, a sociedade civil ela precisa ser compreendida na sua pluralidade, nas relações que ela estabelece, com inúmeras diferenças internas, sejam de projetos, sejam de recursos, conhecimento e de poder. Né? Na democracia participativa, a representação ela é combinada com a participação. Os representantes são escolhidos, eleitos em fóruns próprios para participar desses espaços. Na democracia participativa, a representatividade é combinada com legitimidade. As decisões políticas devem ser tomadas por meio do público. O desafio é o de sempre: construir uma nova agenda para os conselhos com maior legitimidade social, com radicalidade democrática, né? Com representatividade nas representações. Né? E, finalmente, a gente pode compreender a representação como um ato, uma ação, e a representatividade como a qualidade, a força deste ato ou ação, considerando
a legitimidade da luta e do segmento, defesa do coletivo e seu espaço, a qualidade e efetividade da representação, garantia de interesses, pautas e resultado, responsividade, aqui, por exemplo, a ideia da responsividade é exatamente a ideia da responsabilidade do gestor, né, assumir os seus compromissos deliberados na conferência, deliberados no plano, etc., e a natureza da representação, demonstração da importância da participação do coletivo no locus, rememorando a representação como ato, ação, e a representatividade como qualidade e força deste ato. Por isso que a representação ela tem diferentes graus de acontecimento. Ela pode acontecer de uma maneira frágil ou de uma maneira forte, né? Quando ela é legitimada pelo seu segmento, seja sociedade civil, seja governo. Eu vou ter que me adiantar, porque eu passei bastante, aqui nós fizemos uma conversa bem legal antes, né? Mas só quero chamar a atenção aqui, isso vai ficar, né, gravado, vou passar por todas as telas, só para que isso fique registrado. O papel, a função ética, a função pública e ética dos conselheiros, lembrando que todo conselheiro é agente público, e como é agente público, estão submetidos a uma lei do Poder Executivo, né, que coloca esse agente público, né, referenciado a essa lei, né? Portanto, ele precisa ter um comportamento, né, porque tem um poder de decisão, porque está no conselho, precisa ter um comportamento orientado por alguns princípios, pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade e pela publicidade. Pela legalidade, porque ele só pode fazer aquilo que está na lei. A impessoalidade, ou seja, não se pode caracterizar a ação pública como pessoal ou dela tirar proveito como se privada fosse. Pela moralidade, ou seja, as ações têm que se pautar pelos princípios éticos da conduta humana. Eu coloquei lá no nosso AVIA, nessa disciplina, o Código de Ética do CNAS, para que vocês tenham uma ideia, já revisto, né? E pela publicidade, ou seja, a transparência das ações, né? Então, o mandato do conselheiro ele deve ser um tempo de oportunidade de contribuição para que todos os cidadãos, para que toda a cidade, né, possa ter uma vida mais digna e mais valiosa. O nosso trabalho como conselheiro, ele tem esses percalços, mas ele tem uma perspectiva, né, muito importante, sobretudo no momento conjuntural que a gente está vivendo hoje. O mandato do conselheiro é um tempo no qual ele participa das decisões que afetam a vida daqueles que, por direito, devem ser protegidos pela política de assistência social. Aqui é a resolução de 2014, que dispõe acerca do Código de Ética do Conselho Nacional, que já está lá no nosso AVIA. Portanto, essas seriam as principais referências relacionadas ao módulo 4, unidade 1, tá certo, minha gente? Eu passei um pouquinho aí da hora, mas a gente para agora e abre um pouco para se vocês quiserem fazer alguma consideração, quiserem expressar alguma coisa, porque esse debate da representação e da representatividade, ele é muito sério, tá? Ele é muito sério dentro de um ambiente de conselho, porque a gente está falando de um espaço onde eu não vou ali porque o meu gestor mandou, eu vou lá e fico lá e não contribuo com aquele espaço, né? Que é um espaço sempre em construção, porque os conselhos ainda não são
digamos assim, respeitados como deveriam ser, né? Então, nós precisamos ter representantes que, de fato, sejam legitimados, né, com uma representatividade forte, atuante, né, tanto no que se refere ao segmento de governo como sociedade civil. Parei por aqui, agora é com vocês. Alguma dúvida? Vocês querem colocar alguma coisa? Nós já passamos 5 minutos. Eu estou ficando cada vez melhor com a minha. Tive que passar um pouco rápido, né? Porque nós demos aí, acho que foi uns 15 minutos ou mais, né, de conversa anterior, que foi muito bom para nós. Mas eu gostaria muito que vocês soubessem que esta é uma unidade muito, 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 muito importante para a ação do controle social. Alguma referência? Alguém quer abrir esse microfone? Estou gostando de ver que está todo mundo com as câmeras abertas. Todo mundo não, né? Mas a maioria. Por favor, não esqueçam de registrar a presença, tá? Quem não registrou, Rejane, por favor, até te peço que copie aí esse link para enviar para quem saiu, pode ter esquecido, tá bom? Alguma coisa, pessoal? Vocês sabem que quando a gente fala sobre representação, sobre atribuições precípuas, quando a gente fala sobre o papel ético do conselheiro, quando nós discutimos, por exemplo, o Código de Ética do Conselho Nacional, isso tudo é muito, digamos, muito delicado, sabe? Porque nós não estamos em qualquer lugar. Nós estamos num lugar que é público, que não é nosso. Nós não estamos ali para nos representar, né? Nós não estamos ali para defender o prefeito, ou o presidente, ou o ministro, ou o governador, né? Muitas vezes essas, essas articulações, essas alianças, elas acontecem pelo bem do da política. Elas devem acontecer pelo bem da política. Assim como a sociedade civil não está ali para defender um tipo de postura individual, privada. Né? Então, é muito importante que a gente saiba que compor um conselho é saber, é ter ideia profunda das suas atribuições como conselheiro, né? E é ter ideia que você está tornando presente todo um segmento que está ausente. Né? Gente, eu já falei demais, eu acho, eu estou aqui falando, porque esse é um tema que me motiva muito, né? E vou passar para o Tiago. Vamos lá, Tiago. Qual o papel da política no Conselho de Assistência Social? O papel da política, em que termos, conselheiro Tiago? No Conselho Municipal de Assistência Social, no modo geral, assim, como vamos dizer. Você está falando não da política pública de assistência social, né? Mais ou menos no modo geral, assim, estou falando. Pronto. A gente está num espaço de política, né, Tiago? O Conselho Municipal de Assistência Social, essa palavra política, inclusive quando a gente se relaciona com ela, até quando a gente pensa nas políticas públicas. A palavra política, ela foi pintada de enormes preconceitos, né? A gente sabe disso hoje
mais do que a gente sabia antes, ou do que a gente sentia antes, né? Nós estamos no Conselho Municipal de Assistência Social para fazer, né, a política de assistência social acontecer em conformidade com as suas regras, né? E nós não estamos no Conselho Municipal de Assistência Social para fazer politicagem. Nós estamos para fazer política, política séria, política com resultados, né? E nós não estamos também num espaço, conselheiro Tiago, não, somos todos amigos, somos um grupo aqui, que todo mundo pensa igual. Não, nós não pensamos igual sobre muitas coisas, e isso é a grandeza de estar num conselho. Nós podemos divergir sobre várias situações relacionadas à política de assistência social. O que nós não podemos divergir dentro de um conselho de assistência social é sobre a defesa e a garantia desses direitos aos nossos usuários. Porque nós estamos vendo e vivenciando um momento de derretimento mesmo das políticas sociais como um todo. Então, como não ser político dentro de um conselho municipal? Né? É claro que eu não vou para lá, para dentro, fazer campanhas políticas partidárias, mas eu vou trabalhar politicamente as posições que o meu segmento me outorga, me delega, entende? Entende, conselheiro Tiago? Não sei se eu consegui te responder, mas, assim, nesse sentido, ele é um espaço onde se faz política, se defende política, né, pública, de qualidade, para todos que dela necessitarem, né, sem banalizar a nossa passagem, o nosso mandato por um espaço tão importante. Não sei se eu te respondi, se alguém quer me ajudar, porque eu não tenho todas as respostas, né? A gente vai construindo. Então, pessoal, se não há mais nenhuma... Muito obrigada aí pela sua participação, viu, Tiago? Conselheiro Tiago, me desculpe. Eu gostaria, então, de dizer, presidente, que nós já estamos aí 19h13. Se alguém quiser se manifestar, por favor, fique à vontade. Daqui a pouco eu já vou já vou enviar esse nosso vídeo, né? E vou mandar, como eu prometi, viu? Acho que eu prometi para alguém, que eu não lembro quem, acho que foi Carla, né? Não sei. Vou mandar o vídeo integral, o link do vídeo integral, e mando para o YouTube só a minha fala, o debate com o Tiago, tá bom? Presidente Miriam? Eu quero dizer que estou aqui me comichando, que eu tenho um outro compromisso na seguida, então eu acabei não falando. Mas acho a temática extremamente importante, acho que cada um no seu cantinho, olhando para cada um, a gente sente, através da palavra da Luziele, o peso da responsabilidade desse ato, de estar no conselho e de ser conselheiro do CMAS, né? E que a gente possa crescer a nível de conhecimento. Acho que meu ventilador está fazendo bastante barulho, né? Porque eu estou sem ar condicionado, mas que a gente possa crescer a partir daquilo que aqui a gente está lendo, escutando, observando pela fala da Luziele, não só a fala, né? A prática dela, ela exala a política de assistência, né? E se engrandecer a partir daí e assumir esse papel com bastante responsabilidade. Eu entendo que a temática de hoje, Lu, fez assim, uma cutucadinha em cada um de nós. E eu acho isso bem importante, fundamental.
E acho que é esse o objetivo realmente dessa formação. Tá? É exatamente isso, presidente. Só foi no cerne da questão. O que é ser conselheiro, o que o que são as atribuições, como é que a gente pode, porque não é possível, né? A gente estar num espaço sem saber por que está ali, ou fazer daquilo ali algo, né, digamos assim, menor, uma atividade menor, né? É preciso se preparar para estar ali. A gente vai trabalhar isso na unidade, já está, inclusive, lá no YouTube, a unidade 2 desse módulo 4 é a unidade 2 do módulo 5, que trabalha vigilância, trabalha sistemas de informação, para que o conselheiro tenha conhecimento, né, equânime, ou, na medida do possível, o maior nível de conhecimento, que eu não estou falando aqui de conhecimento de doutorado, de ser doutor, não, mas aquilo que está acontecendo com a realidade. Né? Então, a gente começa com essa unidade, nesses 50% do curso, a tratar exatamente isso, a tratar a questão da atribuição, a questão da composição, a questão do funcionamento do Conselho, que nós vamos falar amanhã, da Secretaria Executiva, daquilo que é importante conhecer das nossas, do Conselho Municipal como instância de controle, IGD, o que significa isso, ainda sem as informações oficiais, como é que isso vai ficar com este novo programa. Né? Eu quero deixar bem claro a vocês aqui que a gente está falando de um novo programa e não de uma substituição do programa Bolsa Família, né? Ok, conselheiros?